Como é que tem competição com 10 anos de idade, bicho? Não. Mas você Cara, fazia mas o quê? é porque... Olha, eu vou... Sabe por que eu te pergunto isso? Porque geralmente escolhia as músicas que as meninas não escolhiam. Na minha escola, as meninas queriam dançar Kelly Key. Faz todo sentido. E eu não queria. Eu queria fazer cover do CPM 22, eu juro por Deus. E aí eu fazia com os moleques, o cover do CPM 22 ficava Tudo. felizaça. Não, no meu caso... Era tipo, eu fiz aula de violão, era uma atividade extracurricular, assim, e daí tinha o Interfest, era uma coisa assim que chamava. Daí tinha de dança e de violão, e eu não fazia coral, então eu não necessariamente tinha que cantar. Então, como meu instrumento era violão, eu tava competindo pelo violão, e eu não sou instrumentista. Eu sempre quis cantar, eu fazia o violão mais porque eu queria cantar, e eu não queria fazer coral porque eu não queria ficar fazendo... E era isso que era o coral lá da escola, todo mundo cantava junto, e eu queria sempre ser solo. Tipo capelinha de melão, né? E eu sempre queria ser solo, então a única oportunidade que eu via disso era fazendo aula de violão, e aí no Interfest eu podia tocar o violão, só que aí eu fiz... E eu não podia competir solo, se eu não me engano, eu não lembro, porque os solos eram muito bons, era aquela galera que fazia o solo, daí tipo, não tinha como eu ganhar. E aí eu lembro que eu fiz uma, que eu acho que era até com uma galera que eu toquei Velha Infância. Toquei tudo errado, perdi, óbvio que eu perdi. Só que eu não toquei sozinha também. Eu não tinha que cantar. Aí eu só toquei, então eu toquei, sei lá como é que Qualquer eu toquei. coisa. Faz muito tempo. Eu não sei. Até hoje eu não sei tocar Velha Infância, então naquela época, eu não sabia. E aí, tipo assim, eu perdia. Daí eu lembro depois que eu tentei na guitarra cantar He Wasn't. Em outra época, não sei quantos anos eu tinha. He Wasn't W. He Wasn't... Perdi também. E foi essa, assim, a jornada da minha adolescência. Eu era muito tadinha. Galera da escola Era da muito DAI, tadinha, ótimo. olha o que vocês perderam de dar prêmio pra esse talento. Ou foi um encorajamento, tipo, Não, vamos melhorar. mas eu acho que eu era muito tímida. Você era tímida? Eu era muito tímida. Eu ainda sou um pouco, assim, mas eu melhorei bastante. Mas até o The Voice eu era muito tímida, assim. Eu também acho. De uns 3 anos pra cá, sua evolução... Você sente isso? Ai, eu Você sinto. sabe disso, né? Eu sinto. Que a sua evolução de postura, de performance, de vocal... Ai, não fala isso que eu até... Eu meu juro, Deus. eu juro. Eu acho isso de verdade. Obrigada, mano. Não, Depois teve que você- ser. Imagina se eu ficasse preso. Nossa. Depois você vai contar como é que foi esse processo. Você falou, não, mano, vamos progredir, deixa eu melhorar isso aqui. Mas continue sua história da onde tava nem a parte sei. da igreja então. conservadora. Então eu cresci nesse mood, nesse ambiente. O tempo inteiro. Então eu era muito envolvida na igreja, eu era muito envolvida nas células. Então, na igreja que eu participava, era uma parada que acontecia com muita naturalidade. Você entrar na igreja, você ir pro encontro e você se envolver na igreja, você ser líder de célula, você é líder em treinamento, aí você é líder de célula, aí depois você se torna discipulador, que é líder dos líderes. Aí depois você se torna, eventualmente você pode decidir. Aí você vai ser pastor ou pastora, ou, sei lá, ministra de louvor, ou profeta, aquela coisa toda, né? Que falam que deve ser as profissões, Caraca, sei lá, tem toda gospel. Não sei como é que uma é. hierarquia da E igreja. eu não conseguia me ver, eu sempre tive um problema em me ver nas 4 paredes, assim. Eu sempre tive um problema em me limitar. Sempre tive um problema muito grande, talvez por crescer sendo limitada. E eu sentia que as coisas que eu queria e me identificava eram muito distantes do que eu realmente podia, do que eu achava que podia. Então, assim, toda essa minha experiência, em toda a minha infância e adolescência, eu acreditava que gostar de menina era errado. Então, pra gostar de menina eu tinha que ser homem, eu queria ser homem quando eu era adolescente. Quando eu era menor, assim. Acho que antes um pouco de ter... Até um pouco antes de ter 13, 14 anos, porque eu já estava um pouco mais consciente, eu já sabia. Você já com 15 anos eu já sabia. Você já sabia e não sabia nominar ainda? Era Exato. uma coisa meio... Na minha infância era uma coisa meio assim. Abstrata. Era meio abstrato, porque eu pensava muito em meninas, era uma coisa que me chamava muita atenção. Só que eu também já tinha informação de que não podia. Então era tudo muito confuso. Você sentia, mesmo criança, a diferença da amizade, eu quero dizer assim, sabe? Porque normalmente quando a gente é criança, o que acontece entre meninas e meninos é ter briga, a gente odeia os meninos, as meninas odeiam os meninos, os Tô meninos tentando lembrar de meninos que eu... odeiam as meninas, porque meio que tem uma atração ali que a gente esconde na briga. Aí depois que né? passa lá pro, sei lá, pro 6º ano, pra 5ª série, aí começa... Aí começa o trelelê. Então, mas antes... que eu acho que eu escondia muito bem, assim, de mim mesmo. Porque eu acho que as pessoas que me viam, assim, elas sabiam, de alguma forma, assim.
Até quando a gente fala de estereótipo, assim, é uma coisa que fica meio que subentendido, porque como eu falei, eu achava que eu precisava ser homem. Então, ainda mais naquela época, o conceito de masculino e feminino ainda era mais do Sim. que hoje. Sim. Que a gente tá tentando... Obrigada, Bruninha. comidinha. É, Tu que a gente quer tá mais tentando... hidromel, inclusive? Posso Ó, falar? Aceita? Já tá acabando, hein? É mesmo? Gente, tão bem bebida.